Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de epidemiologia dentro de epidemiologia analítica. Hoje nós veremos agora os métodos epidemiológicos. E um método epidemiológico bastante utilizado é para saber se um teste diagnóstico ele tem eficácia ou não em separar doentes de sadios. Nós chamamos de validação de um teste diagnóstico ou validade de um teste diagnóstico. Por coincidência, eu estou gravando esse vídeo um dia após a Anvisa autorizar as farmácias a realizarem testes rápidos para o Covid-19. O que é um grande problema, nós veremos agora, porque esses testes sorológicos, testes rápidos, cada um apresenta uma sensibilidade e uma especificidade diferente que pode contribuir para gerar desinformação para a população. Porque uma coisa que a gente trabalha na saúde pública são com dados. A ausência de dados ela só não é pior do que um dado errado, porque um dado errado geralmente gera ações erradas. E tudo aquilo que eu aplico na minha população eu não afeto uma única pessoa, eu afeto, dependendo do tamanho da população, milhões de pessoas. Então, coincidência ou não, nós vamos falar hoje sobre como é que a gente avalia se um teste é capaz de diferenciar um doente de um sadio, porque afinal o objetivo do diagnóstico é isso. Então, primeira coisa, a validade de um teste é determinada como a habilidade de um teste de distinguir quem tem a doença daqueles que não têm. Então, qual é o objetivo de eu criar um teste diagnóstico? Um exame é para saber se aquela pessoa é sadia ou doente, ou seja, se ela tem a doença ou não. E nós vamos ver que dependendo do tipo de doença, dependendo do tipo de teste, isso é muito difícil. O teste diagnóstico ideal é aquele que dá a resposta correta. Além da resposta correta, que seja rápido, e não aquele teste que demora, tem teste que demora meses para ficar pronto. Seguro para quem? Para quem está realizando, seguro para o paciente e que eu confio naquele teste. Simples, ou seja, que eu não preciso de muitos equipamentos, que eu não preciso de muitos reagentes, que eu não preciso de muita mão de obra, que ele seja um exame simples. Confiável, ou seja, aquele resultado que ele der, eu tenho certeza que ele é compatível com a clínica do meu paciente. E é lógico, ser barato. Esse teste ideal existe? Não sei. Mais um dia nós chegaremos num teste ideal para a maioria das doenças, porque eu acredito na evolução da ciência e das pessoas principalmente. Então, como validar? Para eu validar, pessoal, eu tenho que comparar, eu tenho que ter uma comparação. Então, se eu vou validar um novo teste diagnóstico, eu tenho que ter um teste antigo. Eu tenho que ter alguma coisa que me fala o que é doente e o que é sadio. Uma vez eu tendo alguma coisa que é doente, que é sadio, eu aplico esse novo teste em cima desse grupo de pessoas. E ali eu vou ver quem é realmente, quem meu teste conseguiu identificar como doente, quem meu teste conseguiu identificar como sadio. Então, nós chamamos esses testes que tem a capacidade de identificar quem são as pessoas doentes das sadias, com muita segurança, nós chamamos de teste padrão. Teste padrão ouro, ele é o principal, É aquele teste que realmente, quando eu faço ele, é o que eu mais vou confiar. E esse teste padrão ouro vai variar de doença para doença, de local para local. Eu posso comparar com o verdadeiro estado do paciente. Eu posso comparar com um conjunto de exames que ali a associação desses exames me fala se aquela pessoa está doente ou sadia, ou qualquer outra forma de referência, mas o importante é que ele seja um padrão ouro. Quais são os parâmetros que eu utilizo? Eu utilizo a exatidão, a acurácia, a sensibilidade e a especificidade, que são os dois principais, o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Vamos lá então. O que seria exatidão? Exatidão é a capacidade de repetir o mesmo resultado, ou seja, vamos pegar um exemplo aqui, eu pego uma amostra de sangue do meu paciente e ali eu faço um exame nele. Eu quero identificar um anticorpo IgM com o método Mac-ELISA
para dengue. Eu pego essa mesma amostra e repito ela 20 vezes. Eu espero que o resultado seja basicamente o mesmo. Então, deixar uma coisa bem clara. Mesmo aquela amostra, pelo mesmo método, pela mesma técnica e pelo mesmo técnico fazendo aquele exame, ele nunca vai dar o mesmo resultado várias vezes. Eu sempre vou ter uma pequena variação, e essa variação é esperada, tá? No máximo de 5%, tanto para cima quanto para baixo. Então, o teste com exatidão é isso, é aquele que tem essa capacidade de repetir esse mesmo resultado. Não significa que seja bom. Se eu tiver a capacidade de repetir o mesmo resultado errado, é um teste exato, mas ele está repetindo o resultado errado. Então, o ideal é que ele tenha a capacidade de repetir o mesmo resultado de forma correta. A acurácia refere-se ao grau em que o exame é capaz de determinar o verdadeiro valor que está medindo, ou seja, a precisão. O ideal é que quanto mais acurado o meu teste, quanto maior a acurácia do meu teste, mais confiável é o meu teste, mais a capacidade que ele tem de dar o verdadeiro resultado compatível com o estado do paciente. E a sensibilidade, olha só, a sensibilidade do teste que eu estou, do novo teste que eu estou avaliando. Sensibilidade é a proporção de pessoas doentes que foram corretamente identificadas pelo teste. Lembra que lá, para eu validar um teste novo, eu tenho que ter uma separação entre doentes e sadios. Então, eu peguei 10 pessoas doentes e 10 pessoas sadias, que eu já diagnostiquei por outro teste que eu determino que seja um padrão ouro, e aplico um novo teste. Se esse novo teste, daquelas 10 pessoas doentes, ele falou que 8 deu positivo, ou seja, 8 eram doentes, eu falo que a sensibilidade dele é 8 em 10, 80%, ou seja, a proporção de pessoas doentes que foram corretamente identificadas pelo teste. E especificidade é a proporção de pessoas o quê? Sadias, não doentes, que foram corretamente identificadas pelo teste. É um outro problema, a gente sempre acha que teste bom é aquele que pega os positivos. Não, teste bom é aquele que separa os sadios dos doentes. Teste bom é aquele que fala que quando a pessoa tem a doença, ele dá positivo. E quando a pessoa não tem a doença, ele é negativo. Isso é que é teste bom. Certo, pessoal? Tranquilo? Não vamos aprofundar ainda mais. E nós temos também o valor preditivo positivo. É a proporção de pessoas positivas pelo teste de estarem realmente doentes. Ou seja, do total de exames que deram positivo pelo teste, quantos realmente estavam doentes? Ou seja, meu teste deu 20 pessoas positivas, mas desses, apenas 10 realmente estavam doentes. Então, se apenas 10 estavam doentes, a capacidade do meu teste falar, do total de positivo, falar que ele realmente estavam doentes era apenas 50%. E o valor preditivo negativo é a proporção de pessoas negativas pelo teste de estarem realmente sadios. Ou seja, do total de pessoas que o meu teste falou que era sadio, quantos realmente estavam sadios? Isso é a minha capacidade que o meu teste tem. E mais uma vez eu ressalto, um teste bom não é aquele que dá positivo. Um teste bom é aquele que fala que dá positivo entre as pessoas doentes e dá negativo entre as pessoas sadias. E a prevalência influencia diretamente nos valores preditivos positivos. Isso é uma questão muito lógica. Quando eu tenho uma alta prevalência de uma doença, a clínica e os fatores epidemiológicos favorecem muito o médico mandar para o laboratório ou com suspeita daquela doença pessoas que realmente têm aquela doença. Então, e com isso os meus testes geralmente costumam dar mais positivos. Então aqui, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, em Medicina Tropical com ênfase em epidemiologia. E lá eles têm um livro muito bom de método epidemiológico, e lá tem a validação do teste diagnóstico. E eu tirei essa representação de lá porque ela é muito didática. Então, para a gente
fazer uma validação do teste diagnóstico, o ideal é a gente fazer uma tabelinha 2x2. Por que é uma tabelinha 2x2? Eu tenho duas colunas e duas linhas. Na primeira coluna, eu vou colocar as pessoas doentes. Na segunda coluna, eu vou colocar as pessoas sadias. Quem foi que determinou que essa pessoa é doente ou sadia? Um teste padrão ouro. Na minha primeira linha, eu vou colocar as pessoas positivas pelo teste que eu estou avaliando e as pessoas negativas pelo teste que eu estou avaliando na segunda linha. Então, a soma das pessoas que são doentes e deram positivo, com a soma das pessoas doentes que deram negativo, eu tenho um total de pessoas doentes e aqui eu tenho um total de pessoas sadias. Aqui no final da linha eu tenho um total de pessoas positivas pelo teste, aqui eu tenho um total de pessoas negativas pelo teste. Quero que vocês tenham bastante atenção em todo esse processo, que aqui ela gera um pouquinho de confusão se nós não tivermos bastante atenção. Para ficar de forma didática, nós separamos os quadrados das colunas e linhas em A, B, C e D. Onde A estão os indivíduos doentes e que deram positivo no teste. Isso que nós chamamos de verdadeiros positivos. Por que verdadeiros positivos? Porque o teste deu positivo em quem realmente está doente. E aqui eu tenho as pessoas que foram positivas no teste, mas elas são negativas. Então, o B, eu tenho os falsos positivos. O que são falsos positivos? Pessoas que não têm a doença, mas meu teste falou que tem. No quadrado C, eu tenho as pessoas doentes e que meu teste falou que era negativo. Então, eu tenho os falsos negativos. E no D, eu tenho as pessoas que deram negativa no meu teste e que realmente não têm a doença, que são os verdadeiros negativos. Quando um teste não é bom, eu tenho um grande problema aqui nos falsos positivos, nos falsos negativos. Um exame de triagem, que o objetivo é identificar pessoas positivas, é normal dar falso positivo, tá? Mas não é bom dar falso negativo. Qual é o grande problema dos testes sorológicos, testes rápidos, que serão feitos na farmácia agora? Cada um apresenta uma sensibilidade e especificidade diferente. E eles têm uma grande capacidade de dar, principalmente, falsos negativos. O que são falsos negativos? Pessoas que estão doentes. Pessoas que estão doentes e que deram negativo. Eu estou dando um aval para essa pessoa sair na rua e contaminar outras pessoas. Quando elas vão fazer um exame e que dá negativo, por mais que eu explique tudo para ela, ela como leiga, ela vai entender que não tem a doença. Isso é um problema grave. O falso positivo. Se ele der falso positivo, o ideal é eu encaminhá-lo para um local onde eu tenho um teste mais específico, onde eu consigo realmente falar se essa pessoa tem ou não a doença. Tá? Mas no caso do Covid e dos exames que serão feitos na farmácia, eu vou ter uma grande quantidade de pessoas falso-negativas, que na cabeça delas elas não têm a doença e que elas estão doentes e vão transmitir para outras pessoas. Como é que eu acho a sensibilidade? Lembra? A sensibilidade do meu teste. O meu teste aqui, eu fiz o exame e achei tantos positivos e achei tantos negativos. O que é a sensibilidade? Do total de pessoas positivas, do total de pessoas doentes, quanto o meu teste falou que realmente são doentes. Então, a sensibilidade, eu vou pegar o A e dividir pelo A mais C, ou seja, que é o total de pessoas realmente
doente. Multiplicar por 100. Aí eu vou achar essa proporção. A especificidade é relacionada ao negativo. Então eu vou pegar o total de pessoas negativas pelo meu teste e que realmente não tem a doença e vou dividir pelo total de pessoas doentes, que é o D dividido pelo B mais D. Isso eu vou achar a minha especificidade. Já o valor preditivo positivo, eu vou tratar aqui dos dados do teste. Do total de pessoas que o meu teste falou que eram positivas, quantos realmente estavam doentes? Então, meu valor preditivo positivo, ou seja, a capacidade que ele tem de falar quem realmente, do total que ele falou que era positivo, que realmente tem a doença, vai ser A dividido por A mais B. E o valor preditivo negativo, eu vou pegar o total de pessoas negativas, que meu teste foi negativo, quantos realmente eram sadios. Então, eu vou pegar a quantidade de pessoas negativas e não doentes e dividir pelo total de pessoas negativas pelo meu teste. Então, vai ser D dividido por D mais C. E aqui também tem como eu achar a prevalência. A prevalência é simples. Total de pessoas doentes dividido pelo total de pessoas expostas ao risco de adoecer. Total de pessoas doentes está aqui, ó, A mais C, dividido pelo total de pessoas que realmente teve que foi investigado. Então vai ser A mais C dividido pelo total. O total aqui, se eu somar aqui, vai dar o mesmo resultado. Total de pessoas que foram investigadas nesse teste. Certo? Tem como eu também fazer uma avaliação, uma prevalência estimada. Lembrando que a prevalência verdadeira é em cima do padrão ouro. Prevalência estimada é aquela que eu faço em cima do teste. Vou pegar a quantidade de pessoas que foram positivas pelo teste e dividir por quantidade de pessoa negativa. Isso é uma prevalência estimada, mas não é a verdadeira. E o que seria a classificação correta, ou seja, a minha acurácia? É eu pegar todos os verdadeiros positivos, somar com todos os verdadeiros negativos e dividir pelo total de pessoas investigadas. O ideal aqui é que desse quanto? O ideal aqui é que desse 1. Esse mais esse dividido por esse teria que dar 1, ou no caso 100%. Total de classificação incorreta. Total de classificação incorreta. Já vou pegar os falsos negativos, dividir mais os falsos positivos, dividir pelo total de investigação. O ideal aqui que fosse 0, porque 0 mais 0 dividido por qualquer outro número daria 0. Isso seria o ideal. Então, a minha acurácia, que é a classificação correta, como é que eu acho ela? Eu pego todos os meus verdadeiros positivos, mais os meus verdadeiros negativos, e divido pelo total de pessoas investigadas. Então aqui, repetindo a tabelinha, tá? Eu tenho um padrão ouro que define quem é doente, um padrão ouro que define quem não é doente, quem é sadio. O meu teste define quem é o positivo, meu teste define quem é o negativo. E aqui eu vou ter o A mais C, total de pessoas doentes. B mais D, total de pessoas sadias, olhando a coluna. Olhando na linha A mais B, total de pessoas positivas pelo teste que eu estou avaliando. C mais D, na linha, total de pessoas negativas pelo teste que eu estou avaliando. E o total de pessoas observadas, A mais B mais C mais D. Vamos lá então, pessoal. Então aqui, ó, eu tenho um teste. Comparação dos resultados de um kit chamado KD TRT em relação ao marca ELISA para todas as 72 amostras. Aqui é um teste rápido, um imunocromatográfico, para detectar anticorpos anti-dengue, comparado com um teste padrão ouro, que é um marca ELISA para dengue. Foram investigados no total 72 amostras. O marca ELISA, que é o padrão ouro, falou que 24 pessoas tinham dengue.
e falou que 48 pessoas não tinham dengue. Então, quem foi que determinou quem tem e quem não tem dengue? O Mark Elisa. Não, o Mark Elisa falou que 24 tinham dengue e 48 não tinham dengue. Então, o que foi feito? Pegou essas 72 amostras e aplicou o teste no KDRT. O KDRT, ele deu 16 positivos e 56 negativos. Então, para eu achar a sensibilidade, a especificidade do valor de positivo, o que eu tenho que fazer? O que é a sensibilidade? Entre todos os doentes, quantos foram positivos pelo teste? 13. Então, 13 dividido por 24 deu 54,17%. Ou seja, o meu teste KDRT, ele foi capaz de identificar apenas 54,17% do total de pessoas doentes. Ou seja, do total de pessoas que eu falei que era doente, o teste só conseguiu identificar quanto? 54,17%. Já a especificidade do total de pessoas não doentes, quanto que o meu teste falou que realmente não estava doente? 45. Então, vou pegar o 45 dividido por 48. Isso dá 93,8%. O que significa isso? Que o meu teste é capaz de falar que 93,8% das pessoas não doentes realmente não estavam doentes. Então, para falar que a pessoa não está doente, ele é bom, mas para falar que está doente, ele é ruim. Então, com isso, eu já fico um pé atrás. Agora, o valor preditivo positivo. Toda vez que ele fala que uma pessoa está doente, qual é a chance realmente dela estar doente? Então, vou pegar o total de pessoas doentes e positivas pelo teste e vir para o total de positivos. 13,16. 81,2%. Ou seja, do total de pessoas, quando ele fala que a pessoa é positiva, olha, o meu teste ele não identifica muito bem os positivos. De cada 100, eu identifico 54. Mas desses 54, quando eu falo que é positivo, eu acerto em 81,2%. E quando eu falo que é negativo, ou seja, ele falou que 56 era negativo, mas que não era mesmo, era 45. Então é 45 por 56. Isso dá 84%. Ou seja, ele consegue identificar 93% das pessoas negativas, ele fala que é negativo. E quando ele fala que é negativo, ele acerta em 80,4%. Quando ele fala que é positivo, ele acerta em 81,2%. O problema é que ele só identifica 54,17%. Pessoal, essa sensibilidade é tão ruim que se eu fechar o olho e apontar para a pessoa e falar que se ela tem ou não a doença, eu acerto em 50%. E aqui eu gasto dinheiro, tempo, conhecimento para falar que acertar só 54%. Isso é muito ruim. Aqui um outro, que isso aqui é uma coisa que eu inventei, tá? Eu quero identificar problemas auditivos identificados por um teste audiométrico. E aqui eu considero que seja um médico, um exame clínico físico, tá? Eu coloquei como padrão ouro o teste audiométrico. No total aqui, eu tenho 300 pessoas doentes, tá? 240, 60, eu tenho 300 pessoas doentes e tem 200 pessoas não doentes. Então, no total são 500 pessoas. Para eu achar a sensibilidade do exame clínico físico, o que eu faço? Entre o total de pessoas doentes, que são 300, quanto o meu teste falou que era positivo? 240. Então, 240 por 300 deu quanto? 80%. Ou seja, o exame clínico físico foi capaz de identificar 80% do total de pessoas que realmente tinham problema auditivo. Da especificidade, ele falou que 160 não tinha problema auditivo, no total de 200. Ele também deu 80%. Ou seja, do total de pessoas que não tinham problema auditivo, ele consegue identificar somente 80%. Já o valor preditivo positivo, quando ele fala, eu tenho 280, ele falou que 280 pessoas tinham problemas auditivos, mais 10 que realmente tinham 240. Então 240 dividido por 280. Então quando ele fala
que a pessoa realmente tem problema auditivo, ela acerta em 85,71%. Ele falou que 220 pessoas não tinham problema auditivo, mas dessas que realmente não tinham eram apenas 160. Então vai ser 160 por 220, que dá 72,73%. Ou seja, ele consegue identificar 80% das pessoas com problema auditivo. E quando ele fala que ela tem problema auditivo, ele acerta em 85,71%. Ele consegue identificar 80% das pessoas que não têm problema auditivo. E quando ele fala que ela não tem, ele acerta em 72,76%. A prevalência aqui é quanto? Eu tenho 300 doentes sobre 500 que foram investigados. Então é 60%. Certinho, pessoal? Tranquilo? Aqui, eu peguei nesse endereço aqui no Google Imagens, esse gráfico, que é um gráfico que dá para a gente identificar bastante sobre sensibilidade e especificidade de um teste. Nós temos que entender o seguinte, que eu tenho pessoas sadias e pessoas doentes na minha população. O meu teste diagnóstico, o ideal de um teste diagnóstico, é aquele que consegue separar pessoas sadias das pessoas doentes. No entanto, nós vamos dizer que não existe um teste ainda 100% específico, 100% sensível. Se eu tivesse um teste 100% sensível, 100% específico, é aquele que separaria com certeza todos os doentes, todos os sadios. Em geral, quando eu faço um teste diagnóstico, eu consigo aqui atingir o máximo, tá, entre sensibilidade e especificidade. Eu traço essa linha aqui. Quando eu faço isso aqui, significa o quê? Significa que eu vou ter um percentual de pessoas doentes que eu vou liberar como pessoas sadias, que são os falsos negativos. Vou ter um percentual de pessoas sadias que eu vou liberar como pessoas doentes, e são os falsos positivos. Quando um teste tem uma sensibilidade muito alta, que é a capacidade que ele tem de detectar todos os doentes, o que eu faço? Eu pego essa linha aqui de um diagnóstico e trago ela para trás. Eu aumento a sensibilidade do meu teste. Ao aumentar a sensibilidade do meu teste, eu vou pegar todo mundo que é positivo. Todo mundo que é doente. No entanto, eu vou pegar uma grande quantidade de pessoas que eram negativas e vou falar que elas são positivas. Em testes de triagem, que ele não tem finalidade diagnóstica, esse é o ideal. Vamos pegar aqui, por exemplo, banco de sangue. Banco de sangue, o objetivo não é fechar diagnóstico. O banco de sangue, quando ele tem essa doença, é liberar pessoas sadias. Então ele tem que ter certeza que todos que deram negativo eram sadios. Então ele aumenta a sensibilidade. Então todos que derem negativo aqui, eu tenho certeza que eram sadios. No entanto, eu vou ter um percentual de pessoas sadias que eu vou liberar como doente. E qual que é o bom no banco de sangue? Aí esse pessoal aqui que é sadio, que eu liberei como doente, eu encaminho para fazer um diagnóstico por um teste mais específico, que aí vai ter finalidade de diagnóstico. Mas eu tive certeza que as bolsas de sangue que eu liberei para a transfusão de sangue não tinha aquela doença. Esse é o objetivo. Já em pesquisa, eu tenho que ter certeza que a pessoa que eu estou investigando, que tem a doença, ela tem que ter a doença. Então eu aumento a especificidade. E na especificidade, eu tenho certeza que todos que derem positivo aqui, estão doentes. Mas uma boa parte que deu negativa, ela não estavam doentes. São os falsos positivos. Tá? São os falsos positivos. Qual é o grande problema dos testes rápidos que vão ser feitos nas farmácias, que estão sendo feitos a partir do dia hoje? Ela tem baixa sensibilidade. Significa baixa sensibilidade? Significa que a minha sensibilidade está aqui. Então eu vou ter uma grande quantidade de pessoas doentes,
que eu vou falar que é negativa. E por mais que eu explique que aquele teste, quando fala que é negativo, ele não significa que a pessoa não tem a doença, o cidadão comum ele vai entender que ele não tem a doença e tem um risco dele sair transmitindo essa doença para outras pessoas. Tá? Esse é um grande problema que nós temos. O ideal é que esses testes tivessem uma máxima sensibilidade e eu liberasse positivo aqui em excesso, encaminhando essas pessoas para uma unidade de saúde, onde faria um teste mais específico. Tá? Esse seria o ideal. Certinho, pessoal? Vou deixar aqui para vocês dois quadros aqui de testes, de validação de testes na área de medicina veterinária, mas o princípio é o mesmo para qualquer teste diagnóstico, para vocês treinarem um pouco em casa. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo ano.